Gênesis capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus para Abraão. E essa se tornou a meta de Abraão, essa se tornou o propósito de vida de Abraão, essa promessa se tornou a razão de viver de Abraão. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. E a palavra que Deus deu a Abraão se tornou o alvo de vida dele. Quando nós recebemos Jesus na vida, quando nos tornamos discípulos de Jesus, a primeira coisa que acontece com a gente é um véu ser removido da nossa vida. Hoje a gente para olhar a vida que a gente tinha lá no mundo e pensa assim: como eu podia fazer aquilo? Como é que aquilo, meu Deus, como é que, meu Deus, né? Um véu é removido. E Deus começa a trabalhar de tal maneira em nós, e a ideia de Deus é que nós nos tornemos visionários. Hoje a gente só olha para coisas maiores. Se a gente busca olhar para coisas maiores e não para trás, não para coisas menores. Deus é um Deus mega criativo. Só de você comparar os tons de verde de uma floresta, você vai ver que cada tipo de árvore é um tom de verde, cada folha é um verde diferente. Águas é água do mar, tem água verde, água azul, tudo é muito colorido. Deus é um Deus criativo e nós, seres humanos, somos a obra-prima de Deus. Que Deus criou de mais maravilhoso é o ser humano. E o mínimo que Deus espera que a criação de Deus, nós seres humanos, tenhamos é capacidade criativa, sermos criativos como Deus, sermos visionários, conseguir enxergar além, não ficarmos limitados às coisas. Então a visão, ter visão, determina o processo da nossa vida e o quanto nós vamos ser bem-sucedidos, vitoriosos ou não. Isso é importante, ter visão. O que é visão? O que é a visão? O pastor César define a visão dizendo que a visão é a ideia de Deus revelada à mente do homem para que este a execute. Ou seja, Deus tem uma ideia, revela na sua mente e você vem e põe em prática a ideia de Deus. Isso é visão. Tudo que nós vemos, tudo que existe, nasceu no coração de Deus primeiro. Nada, a gente não cria nada, até quando a gente vai fazer uma casa, vou construir uma casa, então você tem que pensar naquela casa, como você vai fazer, você tem que imaginar como vai ser o piso, como vai ser o pé direito dela, como vai ser as janelas, você tem que projetar primeiro na sua mente. Aí você vai, coloca no papel, arruma, sonha com aquilo que você vai fazer para depois você executar. E Deus elaborou todas as coisas na mente de Deus. E aí Ele transmite para nós a capacidade, o potencial de fazer coisas. Agora, algo que nós não podemos deixar de entender é que para conseguirmos qualquer coisa, nós precisamos lutar. Um sonho não é suficiente para realizar coisas. A promessa de Deus não é suficiente para que uma coisa aconteça na sua vida. Mas Deus me prometeu. Sim, Deus prometeu. Porém, todas as coisas precisam de luta, precisam de coragem, precisam de ação para acontecer. Tudo só acontece quando você faz, quando você empreende. Você pega a imagem de Deus, a visão de Deus e realiza
E a primeira visão que você precisa ter é quem você quer ser. Quem eu sou? Quem eu vou me tornar? Essa é a primeira visão. Nós lemos aqui o versículo do propósito de vida de Abraão. Quando Deus diz: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome, mas a sua parte é: seja uma bênção. Seja uma bênção. Se esforce, trabalhe, lute para que a minha promessa aconteça. Eu sei que todos que estão aqui têm uma promessa de Deus para a sua vida. Agora, não adianta você sentar e ficar esperando apenas a promessa acontecer, porque você vai esperar 10, 20, 30 anos. Abraão foi prova disso. Abraão tinha uma promessa, mas ele precisou sair da terra dele. Ele precisou abandonar os parentes dele. Ele precisou sair da sua região de conforto e ir para uma terra que ele não conhecia. Você tem ideia do que é não ter mapa naquela época, não ter bússola, não ter nada, e apenas você seguir andando, confiando em Deus e dizendo: vá, caminhe tantos dias, vá para aquelas colinas, vá para a direita agora, vá para a esquerda. Por quê? Porque não havia sistema de direção, a não ser o sol, para saber se era leste, oeste, norte, sul. E Abraão, apesar dessa promessa, ele teve a parte dele para fazer. Ele precisou se esforçar, precisou abandonar um monte de coisas, sua vida estruturada, e partir com a sua família. Então, quem você será? E o que você vai fazer? O que é que Deus quer que você faça? Qual é a palavra de Deus para você? O que Deus quer de você? Então vem essa ideia criativa que nós chamamos de visão. A visão, ela vem. Agora, é necessário que você traga ao plano natural aquilo que está no coração de Deus, que está lá no espiritual, com o seu esforço, com o seu trabalho. E é óbvio, com a ajuda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele vai ajudar você e não fazer com você. Então você tem a visão, você traz do espiritual, começa a trazer para o material e começa a pedir a ajuda do Espírito Santo para que a promessa de Deus se realize. E quando estamos nesse processo, não podemos ouvir outra voz, a não ser a voz de Deus. Não podemos ouvir nada mais, porque se eu sei quem eu serei, se eu sei o que Deus quer que eu faça, aparecerão muitas e muitas dificuldades no meio do caminho, porém eu tenho que me apegar à palavra de Deus, e apesar de qualquer circunstância, eu vou me firmar nela e vou fazer com que ela aconteça. E no momento que eu permitir uma dúvida, no momento que eu me perguntar: será que foi Deus? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que eu estou aqui porque Deus mandou? Será que eu entendi direito? Quando a dúvida entra, o poder de Deus é enfraquecido. Quando a dúvida entra na sua mente, quando a dúvida entra no seu coração, o Espírito Santo é enfraquecido pela dúvida dentro do teu coração. E daí você perde o poder de luta, o poder da batalha, e começa a entrar numa fase de derrota. A visão, ela é real. Crer na palavra de Deus, ela já traz o oposto da dúvida. Ela gera poder. E quanto mais você crê, mais poder você tem. Quanto mais você tem fé, mais você executa. Quanto mais você exerce a fé, mais força você recebe do Espírito Santo para colocar em prática tudo que você vai fazer. Então o segundo ponto é elevar o nível de fé. Eleve o seu nível de fé. Não duvide.
Aumenta a sua fé, faça a sua fé crescer, trabalhe a sua fé. E o interessante é que a fé não é intelectual, ou seja, a fé não é algo que você programa, a fé não é algo que está na tua mente. Acreditar em Deus é uma fé intelectual. Você crê em Deus? Qual é a diferença de alguém, um monte de gente que não tem vida com Deus, crê em Deus e diz, eu creio em Deus. E o que ele tem de diferente? O que tem diferente na vida dessa pessoa? Qual a mudança que essa pessoa teve por crer em Deus? Nenhuma. Por quê? Porque crer é com a mente. Crer é com a mente. E a fé de Deus, ela é espiritual, ela não é mental. A mente faz parte da tua alma. E a tua alma luta contra o teu espírito. Aliás, a mente combate contra o espírito todo o tempo. A mente questiona, a mente duvida. A mente é um campo de batalha intensa todo o tempo. E muitas pessoas querem ter fé com a mente. Não podemos ter fé com a mente. Não podemos ter fé intelectualmente. Nós precisamos ter fé no coração, no nosso espírito. Porque a fé vai além dos sentidos. A fé vai além do que eu posso ver, do que eu posso sentir, do que eu posso tocar. Por isso eu comecei com essa canção, abre os meus ouvidos, Senhor. Ouvidos espirituais. Que eu quero ouvir, mas por quê? Com ouvidos espirituais. Abre os meus olhos, porque eu quero ver, não é ver fisicamente, ver espiritualmente. Abre meu coração, que eu quero viver o teu grande amor. Abre o meu coração. E a fé, ela é espiritual. A fé, ela brota do mais profundo do teu ser. A fé, ela precisa brotar de dentro. E quando nós elevamos o nosso nível de fé, nós podemos viver milagres. Eu sei que muitas pessoas aqui possam ter experimentado verdadeiros milagres em sua vida, mas todo milagre é resultado de uma luta. Todo milagre é resultado de uma luta que se ganha no mundo espiritual em primeiro lugar. Todo milagre é uma luta por meio da fé. Eu me recordo, vou usar aqui o exemplo do pastor Anderson, da pastora Michele, quando a pastora Michele engravidou da Valentina e estavam algumas coisas acontecendo e eu falei, pastor Anderson, por favor, traz o ultrassom da pastora Michele que eu quero olhar. A pastora Michele não entendia bem o que estava acontecendo, mas eu me recordo que ele me levou o ultrassom que eu gelei. Eu gelei por dentro. O que aconteceu? O útero dela estava como que dividido em duas partes. E a criança não conseguia subir. O embrião começou a desenvolver na parte inferior do útero. Era uma brida amniótica, ou seja, ela ficou presa nas peles do útero. Ela não conseguia subir para o útero. É como se aquela parte ficasse empurrando ela para baixo. E o que acontece futuramente? Quando aquela pele encosta em qualquer parte do bebê? Ela não permite que aquela parte desenvolva. Por isso que algumas crianças nascem com o intestino para fora, na parte externa, com fendas nos lábios. Muitas coisas podem acontecer. Ou até não conseguir desenvolver aquela gravidez aos últimos meses. E eu me lembro, pastor, você lembra mais do que eu tenho mais dificuldade, mas eu me lembro que eu falei para o pastor Anderson, eu me lembro sentada no balcão lá da minha cozinha, peguei o exame, a pastora Michele não estava, e eu falei assim, você tem certeza que você quer esse milagre? Vamos lutar por esse milagre. É isso que você quer? Salvar essa gravidez? Porque se pudesse
pela razão humana, essa criança nasceria com muitos problemas se ela conseguisse nascer. E eu falei, vamos chegar ao fim disso. E ele falou, vou pagar o preço após. E eu me recordo que naquele dia eu assumi essa batalha espiritual, essa luta espiritual, junto com o pastor Anderson. E eu disse, eu vou lutar por esse milagre. Eu vou gerar esse milagre pela fé. Eu vou entrar nessa luta através da fé. Não preciso nem dizer para vocês o que aconteceu. E teve um dia muito importante, foi um dia muito decisivo. Estávamos exatamente aqui, onde eu estou. Eu e o meu esposo, a pastora Michele já grávida, e nós fomos orar por ela. Naquela hora, foi exatamente ali naquela hora, que o milagre aconteceu. Naquela hora, nós começamos a orar fervorosamente. A barriga da pastora Michele muito baixa, e eu muito preocupada, claro que eu não falava essas coisas para ela. E na hora o Espírito Santo foi nos tomando, e eu lembro que eu ordenava, Valentina, suba! Valentina, suba! Sobe! E a barriga muito baixa, e diante dos meus olhos, aquela barriga começou a se movimentar, irmãos. Aquela barriga começou, e a pastora Michele disse que sentiu um calor, muito, aquecer muito, e sentiu um movimento da barriga. E daí não preciso nem concluir, porque vocês conhecem bem a Valentina que está por aí. Então, irmãos, a promessa existe, só que para você se apoderar de um milagre, você precisa lutar. Você precisa se apoderar, como eu disse, desse milagre e entrar numa luta espiritual. Você precisa lutar para isso acontecer. Então, os milagres são resultados de lutas ganhas no mundo espiritual. E Abraão recebeu a promessa de ter um filho. Abraão recebe a promessa de ter um filho e ele começa a alimentar a fé dele com essa promessa. E ele começa a batalhar contra o espírito de incredulidade. Você acha que ele não tinha incredulidade? O próprio texto bíblico diz que ele olhava para si mesmo e se via impotente. Via como se fosse impossível de tudo aquilo acontecer. Ele questionou Deus algumas vezes e falava, como eu vou me tornar pai? Já sou velho, minha mulher é velha, é estéril. Ele achava aquela situação impossível e ele tinha que lutar contra aquela incredulidade diariamente. Mas Abraão se apoderou da visão. Eu farei de ti uma grande nação. Era a palavra de Deus para a vida dele. Vai ser de ti, vai ser da tua semente. Vai nascer de você uma grande nação, você terá filhos. E no mundo espiritual ele sabia que isso era verdade. Que Deus tinha um propósito para ele, que dele nasceria uma nação escolhida, que é a nação de Israel. E da nação de Israel viria o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Abraão havia sido escolhido. Você tem noção? Se Abraão não se apropriasse pela fé disso, não lutasse por essa promessa, se ele tivesse desistido, abandonado a sua promessa. Mas ele conhecia o propósito de Deus. Você precisa saber o propósito de Deus. Se você não conhecer o propósito de Deus, você não chega a lugar nenhum. Você tem que conhecer o propósito de Deus para a tua vida. E saiba que mesmo conhecendo o propósito de Deus na sua vida, não será fácil conquistar esse propósito. Você terá que lutar por ele. Você terá que batalhar. E vai ter hora que você vai sentir vontade de desistir. Vai ter hora que você vai sentir vontade de abandonar. Vai ter hora que você vai falar, Senhor, não tem mais força.
precisa cuidar dos seus pensamentos. Que você tem que ter a mente de Cristo e não a sua. Porque pela nossa, a gente cai no buraco. Pela nossa, a gente tomba e não levanta. Pela nossa, a gente abandona o barco. A gente larga tudo, muitas vezes. Só que visão significa permanecer no plano espiritual. Sempre, até acontecer no plano natural. Eu vou ficar nesse plano espiritual até que aconteça. Eu vou olhar tudo com os olhos de Deus. Porque se eu olhar com os meus, eu não vou chegar à vitória. Eu preciso ver tudo com o nome de Deus. E preciso falar como Deus ensina. Preciso chamar as coisas que não são como se elas já fossem. Preciso dizer as coisas que não existem, começar a profetizar como se elas já existissem. Vocês vão recordar do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no alto, olhando para baixo. Deus queria que o profeta Ezequiel visse um vale cheio de soldados. Era o que Deus queria. Com um poderoso exército. Não era só um exército. Mas Deus queria que Ezequiel visse um poderoso exército. Mas Deus teve que começar a trabalhar na visão de Ezequiel. Porque quando Ezequiel olhou para o vale, ele não conseguia enxergar o poderoso exército. É assim que você vê sua célula de início, seus discípulos. Senhor, o que o Senhor me fez? Eu estou aqui diante de um vale de ossos sequíssimos ainda por cima. Para bastar ser tão ruim, que é osso, ainda tem que ser seco. Quantas vezes você olhou um futuro discípulo e disse: Senhor, que osso seco. O que é isso que o Senhor está botando na minha vida, Senhor? O que eu fiz? O que eu fiz, Senhor? E o Senhor, filho do homem, fica de pé que eu falarei contigo. Fala, Senhor, olha, o que você está vendo? Minha célula, Senhor, cheia de homens e mulheres. Não, eu estou vendo um vale cheio de ossos sequíssimos. Pois bem, Ezequiel, essa visão está muito fraca. Vamos trabalhar, Ezequiel. Profetiza, vai, profetiza sobre o vale dos ossos secos. E aí Ezequiel profetiza. Daqui a pouco aparece o quê? Carne. Mas imagina, osso e carne, mas tudo morto, defunto. Um defunto é osso e carne. E agora, Ezequiel, vejo vários, milhares de defuntos. Ô Ezequiel, profetiza de novo. Vamos lá. Senhor, e agora? Agora já tem pele, já tem cabelo, tem tudo, mas está morto. De novo, profetiza. Agora estão vivos, mas estão tudo deitados. Profetiza outra vez. Agora estão de pé, mas ainda não são soldados. Profetiza outra vez, até que se formou um exército poderosíssimo. Assim é o seu trabalho celular. Que você olha e fala: meu Deus, eu não consigo uma casa. Senhor, os caras que vão lá para a célula são muito doidos, não quer saber de nada. Como falou o pastor João, que só quer ficar olhando para a televisão que está lá na frente do bar. O outro só vai por causa do lanche. O outro só vai porque tem futebol no final e quer jogar bola. O outro vai, mas fica querendo saber a hora que vai acabar, porque ele está interessado em outra coisa. Senhor, são ossos sequíssimos que o Senhor está me dando. Tenha misericórdia, Senhor. Profetiza, líder de célula. Profetiza, varão. Começa a profetizar, varão. Porque os ossos vão deixar de ser secos. Os ossos vão ter carne. Os ossos vão ter cabelo, pele. Os ossos vão começar a respirar. Aquilo vai
espiritual, não é intelectual, porque a nossa mente leva a gente para a perdição. É uma fé espiritual, é crer no teu coração. E toda a visão, o terceiro ponto, sua visão está associada a uma liderança e ao ministério. A visão, ela precisa ter uma liderança. Na visão celular não tem ninguém sem líder. Está na hora dos ossos se arrumarem, porque além dos ossos serem sequíssimos, os ossos estavam espalhados. Tinha o osso de um dedo lá no outro lado da esquina, os ossos tiveram que sair procurando a parte dele, igual quebra-cabeça, de ficar procurando. Peraí, não, esse aqui é a mão de outro defunto, não, a minha tá lá, foi lá, não sei para onde, procura, até que tudo encaixar. Mas Deus vai encaixar as coisas. Deus vai botar as coisas no lugar. E muitas vezes não é a resposta nem da oração de hoje, mas é a resposta da oração de ontem. Deus vai começar a botar as coisas no lugar. E a visão, ela está associada a uma liderança. E a liderança está associada ao ministério. Não tem visão sem líder. Ele falou assim, líder, é uma palavra que muitos têm dificuldade de falar, vamos quebrar esse preconceito, vamos repetir, líder. O inimigo trabalha muito, irmãos. O inimigo cria na cabeça de muitos a resistência por esse nome. Se você tem problema com o nome líder, troque. Fale outra palavra, pregador do Evangelho, anunciador das boas novas. Sabe por quê, irmãos? Impossível alguém que vivia no pecado experimentar a graça e não querer compartilhar a graça com outra pessoa. Irmão, se você não tem a chama no coração de compartilhar o Evangelho, você ainda é um osso sequíssimo. Pensa que está vivo. Só pensa que está vivo. Mas ainda está no vale de ossos secos. Alguém que experimentou a salvação e diz, eu não gosto de célula. Maravilha. Se você não gosta de célula, se você não quer ser um líder de célula, se você conhece outra maneira de falar do Evangelho e de converter as pessoas, faça. Mas uma pessoa que experimentou Jesus e que não compartilha dessa vida, sopra sobre vale de ossos secos para que vivam. Uma vez que a vida entra sobre as narinas e sopra, que a pessoa ressuscita outra vez, é impossível que ela não queira compartilhar. É impossível. Por isso a visão está associada a uma liderança. Por isso que todos na igreja têm uma liderança. Por quê? Porque assim uns cuidam dos outros. Ninguém está sozinho. Só se afundam nos problemas quem deseja. Só se inunda com os problemas quem quer. Mas a palavra diz que devemos compartilhar com os irmãos, uns com os outros, confessar as culpas uns com os outros. E é assim que ensina a palavra, viver em comunhão. E na visão, nós entendemos que devemos ganhar as pessoas, ganhar vidas. Eu fico imaginando, irmãos, se a nossa igreja não fosse da visão celular. Vamos fazer uma simulação aqui. Então, a nossa igreja não é da visão celular. A partir de hoje, meus queridos irmãos, estou vindo aqui anunciar que nós não temos mais a visão celular. Então, o que é que sobra, apóstola? O que vai sobrar são os cultos. Quarta e domingo, nós teremos culto. E sábado não, porque é rede, a rede é da visão celular. Então, não existe rede. Tá? Então, nós temos um culto quarta e um culto domingo. Você vai vir no culto quarta
E domingo você vai vir. E o que mais que eu vou fazer quando eu for para casa? Faz nada. E o que você vai fazer? Você vai se arrumar, vai vir para o culto, vai ouvir a palavra, vamos dizendo aí, e você vai embora para casa. Muitos crentes vivem assim? Vivem. Então vamos fazer um culto dos jovens, um congresso dos jovens. Então nós vamos convidar os jovens de outras igrejas. Por quê? Porque não temos células, não trabalhamos com células. Então eu vou fazer um convênio com uma igreja, com a igreja lá em Guadalupe, e aí a gente fica trocando. Tem trabalho de mulher lá, as mulheres aqui vão para lá. E tem trabalho de mulher aqui, as mulheres de lá vêm para cá. Com os jovens, vamos fazer um congresso. E depois acaba tudo e cada um vai para a sua casa. Não estou dizendo que esse é um modelo de igreja ruim. Eu só estou dizendo que nós, que nascemos na visão, aprendemos a amar uma célula, fomos ganhos dentro de uma célula, saímos daqui no domingo e sabemos que durante a semana temos o nosso discipulado, temos discipulado com os nossos discípulos e discipulado com o nosso discipulador, a nossa célula, as visitas, a consolidação para fazer e enviar os nossos discípulos, visitar as células dos nossos discípulos. Querido, nós precisamos amar a visão e ver como isso é maravilhoso e como isso faz de você um crente importante. Você imagina um monte de crente sem fazer nada, sentado no banco da igreja, só olhando todo domingo? Como seria nossa igreja? Eu não consigo imaginar o tabernáculo sem a visão celular. Então, amados, e tudo isso, o ganhar, consolidar, discipular, enviar, tudo isso baseado no governo dos 12. Diga-se governo dos 12. O que é governo dos 12? É fazer de cada membro da igreja um líder. O que é um líder? Quando eu digo líder, é uma pessoa que vai levantar daqui, vai embora para casa, mas vai evangelizar e que futuramente vai ter a sua célula, vai levar as pessoas para a célula, vai consolidar, vai discipular, vai enviar, vai fazer a obra de Deus para que a tua vida não seja vazia. Mas minha vida não é vazia. E como será quando chegarmos no céu? O que vamos apresentar para o Senhor? Com o trabalho das nossas mãos. Por isso que muita gente que fica brigando dentro da igreja, eu quero ser diácono, eu quero ser recepcionista, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, é uma brigalhada para ter cargos dentro da igreja. Mas por quê? Porque só tem os cultos da igreja. Se você não trabalhar nos cargos da igreja, você vai fazer o quê? Então, nossa igreja é o contrário, a gente precisa chorar para que as pessoas venham trabalhar nos cargos da igreja, porque quase não tem pessoas disponíveis. E tudo isso no modelo dos 12. Então, o que é o modelo dos 12? Pense, eu tenho que ganhar o Brasil para Cristo. Não, eu ganho 12 pessoas. Essa é a minha missão. Assim como Abraão teve a dele, a minha. Eu vou ganhar 12 pessoas para Jesus. Depois eu vou pegar e vou consolidar 12 pessoas. Vou treinar 12 pessoas. Discipular 12 pessoas. E vou enviar para que elas abram células. Esse é o modelo dos 12. Então, a visão é o quê? Ganhar almas e fazer discípulos. Não é só ganhar. É ganhar e fazer. Então eu ganho a pessoa e não largo ela para lá. Eu vou ensinar ela a ser um discípulo de Jesus. Isso é ser líder. O que é ser líder? É ser um discípulo de Jesus. Diga, ser líder é ser um discípulo de Jesus. Jesus, lembra como chamou os 12 dele? Venham, me sigam, que eu farei de vocês pescadores de homens. Então ser discípulo de Jesus é isso. É seguir para ser um pescador de homens. Fala assim, seguir a Jesus é ser pescador de homens. Não foi isso que ele falou, sim ou
Sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Ser discípulo de Jesus, diga, ser discípulo de Jesus, é ser um pescador de homens, é alcançar pessoas, é formar pessoas e ter fruto que permanece. Essa é a meta, esse é o objetivo, fazer de cada um discípulo de Jesus para ganhar pessoas. Esse é o princípio dos 12. E último tópico, o governo dos 12, acho que é o último, o penúltimo, talvez, último, penúltimo. Os números na Bíblia têm um significado. Número 1 significa começo. Você vai ver que toda a Bíblia fala sobre números. Número 2 fala de equipe. Número 3, trindade. Número 4 é um número terreno, simplifica a terra, os 4 pontos cardeais. Número 5 fala dos 5 ministérios, 5 continentes. Número 6 é o número do homem. Número 7 é o número perfeito. Número 8 significa graça, aquilo que é além da perfeição. Número 9 fala dos 9 dons do Espírito. Número 10 fala da redenção. Número 11, novo começo. E número 12 fala de governo. É aquele que governa. Olha, eu não conhecia a visão ainda. Eu lembro-me que estava orando quando eu pastoreava em São Paulo. Eu estava pastoreando em São Paulo. E não havia, eu abri uma igreja, ainda não havia crentes ali. E eu ia para lá e começava a orar. E aí um dia eu orando, e eu falei, Senhor, orando, faça-me mãe de multidões. Aí o Senhor clama pelas nações, clama por multidões, faça-me mãe de multidões. E o Espírito Santo me ensinando a orar, chama do norte, chama do sul, chama do leste, chama as vidas do oeste. Aí comecei a repetir, venham as vidas do norte, venham do sul, venham do leste, venham do oeste. Senhor, me dê 7 filhos. Aí o Senhor, 12. Aí eu fiz igual Sara, quando falou que ela ia ter filho. Me dê 7 filhos. Por que eu falei 7? Aí o Espírito Santo, 12. Aí eu, ai Senhor, desculpa. Me dê 12 filhos, mas por que 12? Eu não entendi nada, Senhor. Tudo bem, me dê 12. 12 é melhor do que 7. Mas por que 12? O Espírito Santo não me respondeu naquela hora. Depois eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu fui, Senhor, fala comigo, me explica. Mas eu sabia que Deus estava preparando uma igreja da visão celular, não lembro, dos 12 para mim. Mas o Senhor falou assim, 7 é um número perfeito. É um número do homem para com Deus. Aí todas as vezes que o homem quer alcançar algo de Deus, eu uso o número 7. Naamã precisava de cura, dar 7 mergulhos. O povo de Israel precisava de vitória, derrubar os muros de Jericó, dar 7 voltas. 12 é a totalidade das nações. 12 é o número de Deus para com o homem. É Deus para o homem. E aí Deus foi me ensinando muitas coisas. Jesus discipulou 12 pessoas. Não 11, não 10, não 13. Então há um segredo nos 12. Há um segredo no número 12. Há um segredo. E o Senhor, desde a criação, já estabeleceu assim. Estabelecerei 12 horas para governar o dia. Estabelecerei 12 horas para governar a noite. Eu vou ter um povo chamado Israel, e ele será governado, será formado por 12 tribos. Quando a minha igreja nascer, serão 12 apóstolos que vão edificar. O número 12 é um número de governo. O rei Salomão, quando governou Israel, ele separou 12 governadores para governar a nação. O profeta Elias, na hora de fazer um altar lá diante dos profetas de Baal, ele tomou 12 pedras.
que representavam o número das tribos de Israel. E aí, com essas pedras, ele edificou um altar para Deus. Ele edificou um altar e chamou: este altar é o nome do Senhor, pertence ao Senhor. É o modelo dos 12 ali representado. E aquele altar representava a restauração da família, a restauração dos lares caídos, a restauração de pessoas mortas espiritualmente, altares caídos que precisam ser levantados. Naquela época o altar de Deus estava em cinzas. Naquela época o pecado havia tomado conta de Israel. Elias achou que ele era o único profeta ainda ali naquele lugar. De tanto pecado que havia, não havia homens e mulheres zelosos. E Deus usou o profeta Elias para restaurar o altar com 12 pedras, dizendo: este é o governo que eu tenho para o povo de Israel, esse é o meu zelo. E Deus está derramando a unção de Elias na nossa época. Deus está derramando profetas, levantando profetas com a autoridade do profeta Elias. Deus está trazendo o manto de Elias, aquele mesmo manto que Eliseu falou: olha, profeta, dá-me porção dobrada, eu quero tua unção, enche da tua unção. E Elias falou assim: se você conseguir me ver sendo arrebatado, eu vou derramar sobre você essa unção. Só que na hora que ele foi arrebatado, o que foi que Elias deixou cair? O manto dele, a capa dele. E esse manto, essa capa, que representa a unção do Espírito Santo, está sendo derramado por você, sobre você, líder, discípulo de Jesus, pescador de homens, ganhador de almas. Amém. Essa é a sua missão. A palavra de Deus para Abraão: farei de ti uma grande nação, ser uma bênção. Deus tem uma palavra para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Você precisa saber qual é a palavra de Deus para a sua vida e receber o manto da unção, o manto do Espírito Santo que está caindo sobre a tua vida. Amém. Deus tem muito a fazer através de você. Deus revela através de Moisés, e Deus diz: olha, Moisés, ore, toda vez que você for falar comigo, ore em nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por quê? Eu dei minha promessa para Abraão, e Abraão foi considerado o homem da fé. Mas depois dele veio Isaac, o filho dele, veio um filho que foi considerado o homem do sacrifício. Mas Isaac gerou Jacó, e Jacó foi considerado o homem de governo. Sabe por que Jacó foi considerado homem de governo? Porque foi de Jacó que nasceram 12 filhos e 12 tribos, e Israel foi estabelecido. A promessa para Abraão só começou a multiplicar depois que os filhos de Jacó nasceram, depois que 12 tribos de Israel surgiram, que Israel começou a prosperar, a ser abençoado e a surgir como uma forte nação. Então, meus amados, o governo dos 12 é uma bênção que Deus tem nos dado. Jesus investiu a maior parte do ministério dele, formando os 12 discípulos. Por que Jesus fez isso? Ele pregava para uma multidão, ele fez milagres para a multidão, mas ensinar, passar o tempo todo, foram com 12 pessoas. Porque a multidão, um dia, uma hora, um momento, se dispersava. Mas os 12 estariam sempre com ele. E sabe como Jesus escolheu aqueles 12 discípulos? Jesus não foi para uma sinagoga. Jesus não foi para uma igreja, não foi colher um terreno alheio. Jesus passou uma noite de oração, falando com Deus e pedindo a Deus que o ajudasse, por meio do seu Espírito, a escolher os seus discípulos. E como é que você escolhe os seus discípulos? Por simpatia? Você escolhe por capacidade intelectual? Talvez outro erro que você cometa. Talentos? Uma pessoa talentosa é outro erro.
O Espírito Santo, ele dá testemunho no nosso espírito. Ele testifica no nosso espírito. E ele mostra quem tem um coração fiel. Ele revela quem tem um coração fiel. Porque o modelo dos 12, você já deve ter lido isso muitas vezes. É um ministério de relacionamento. Você se relaciona. Não há como nos relacionarmos com 200, 300, 400, 500 pessoas, 1000 pessoas, ou até 70 pessoas. Nós podemos nos relacionar com 12 pessoas. Podemos tratar de 12 pessoas. Numa reunião semanal com 12 pessoas, eu posso tratar, eu posso identificar os pecados, eu posso detectar qualquer coisa que está fora de ordem. E nós temos uma ministração contínua. Nesse momento acontece cura interior, acontece libertação, acontece ministração. As pessoas são curadas, porque ninguém pode ministrar se não for ministrado. Por isso, a escolha dos 12. E aí você seleciona pelo fruto. Você seleciona por aquela pessoa que dá fruto. Então primeiro você começa com uma célula. Você começa sendo um pescador de homens. E daí aquela célula, as pessoas daquela célula começam a crescer, prosperar espiritualmente. E aquela que é enviada, cumpre os passos, ganha, consolidado, é discipulado e é enviado. E começa a reproduzir células. Esse está escolhido, qualificado para ser um dos 12, para participar da sua equipe. Então é esse cuidado com as pessoas para que sejam sempre frutíferas, porque o 12 ele tem que saber ganhar e tem que saber evangelizar, consolidar e cuidar das vidas. É um projeto de Deus lindíssimo que não podemos esquecer.